Você conseguiria sobreviver em um lugar onde a água simplesmente não existe? Onde o calor não diminui, não alivia e nunca dá trégua. Agora imagina isso. Por horas. Depois dias. Existe um lugar na Terra onde o sol não aquece. Ele castiga. E o corpo humano começa a falhar muito antes do que você imagina. Esse ambiente existe. E está entre os mais extremos do planeta. Os desertos mais severos do mundo não são apenas quentes. Eles são hostis, secos e implacáveis. Em alguns deles, a temperatura pode ultrapassar os 50 graus. O solo esquenta tanto que pode queimar a pele. O ar é seco, sem umidade, sem alívio. E o mais impressionante é a ausência de água. Existem regiões onde pode levar anos sem uma única gota de chuva. O céu é sempre o mesmo. Limpo, intenso, sem nuvens, sem sombra, sem proteção. E nesse cenário, a sobrevivência não é garantida. E você consegue? Nesses lugares, o calor não é apenas desconfortável. Ele é perigoso, presente, constante e impossível de ignorar. O corpo humano depende de equilíbrio, de uma temperatura estável para funcionar corretamente. Mas aqui, esse equilíbrio é constantemente quebrado. O sol não apenas ilumina, ele atinge, ele pressiona. A temperatura sobe rápido e não diminui com facilidade. O chão esquenta, o ar esquenta, tudo ao redor acumula calor. E o corpo tenta reagir, suando, perdendo água, tentando se resfriar. Mas o problema é que essa água não volta. Ela se perde no ambiente seco, evapora rapidamente e, sem reposição, a desidratação começa. Silenciosa no início, quase imperceptível. Primeiro vem o cansaço, uma sensação de peso no corpo, como se cada movimento exigisse mais esforço do que deveria. Depois, a fraqueza. Os músculos respondem mais devagar. A energia diminui. A tontura aparece. Leve no começo, mas crescente. A visão pode falhar por alguns segundos. O equilíbrio se torna instável. E, com o tempo, o corpo começa a falhar. A pele resseca. Perde elasticidade. Os lábios racham. Secos. Sensíveis. A garganta arde. A respiração fica pesada. Mais rápida. Menos eficiente. Como se o corpo estivesse tentando compensar algo que está faltando. E está. Água. Energia. Equilíbrio. E cada movimento passa a exigir mais. Muito mais. Caminhar deixa de ser automático. Cada passo parece mais lento. Mais pesado. Mais difícil. O calor drena energia. Sem parar. Sem descanso. E o mais perigoso é que o corpo nem sempre avisa a tempo. Quando os sinais ficam claros, já pode ser tarde. A mente desacelera. A reação diminui. E o risco aumenta. Porque nesse ambiente, o erro não perdoa. A exposição prolongada pode levar à exaustão térmica. E, em casos mais extremos, ao colapso. O corpo simplesmente não consegue mais regular sua temperatura. E para de funcionar como deveria. E tudo isso pode acontecer em poucas horas. Sob o sol constante. Sem sombra. Sem proteção. Sem pausa. E é isso que torna esse ambiente tão extremo. Porque o calor não está apenas ao redor. Ele age diretamente contra você. O tempo todo. Sem trégua. Sem limite. E sem permitir descanso. Mas o desafio não é só físico. O deserto também afeta a mente. O ambiente é vazio. Silencioso. Sem referências. Sem movimento. E isso cria uma sensação estranha. De isolamento. De repetição. O horizonte parece sempre igual. E, com o tempo,
A mente começa a se perder. A falta de água também afeta o cérebro. A concentração diminui. Os pensamentos ficam mais lentos, confusos. Em casos extremos, alucinações podem acontecer. A pessoa começa a ver coisas. Água onde não existe. Sombras que não estão lá. E isso torna tudo ainda mais perigoso. Porque, nesse ambiente, um erro pode ser fatal. Mesmo assim, existem pessoas que vivem nesses lugares. E elas aprendem a sobreviver. Não por escolha fácil, mas por necessidade. Porque, no deserto, sobreviver depende de entender o ambiente e respeitar seus limites. A primeira regra é simples, mas essencial: respeitar o sol. Evitar exposição nos horários mais quentes do dia, quando a temperatura atinge níveis mais perigosos. Nesse período, ficar ao ar livre pode ser um risco real. Por isso, sempre que possível, as pessoas buscam sombra, abrigo, qualquer estrutura que reduza o impacto direto do calor. Porque alguns minutos de exposição podem fazer diferença. As roupas também são diferentes. Não são leves no sentido comum. São estratégicas. Tecidos claros, soltos, mas cobrindo quase todo o corpo. Braços, pernas, cabeça, tudo protegido. Porque a função não é apenas evitar o calor, mas bloquear a radiação solar e reduzir a perda de água. Menos exposição significa mais resistência. A hidratação é outro ponto crítico. Aqui, a água não é apenas importante. Ela é vital. Cada gota conta. E cada reserva precisa ser controlada. Não existe desperdício. Não existe excesso. Tudo é calculado. Quanto beber. Quando beber. Quanto guardar. Porque, em um ambiente onde a água é escassa, errar nesse controle pode ser fatal. Além disso, as pessoas aprendem a se orientar, a observar o ambiente, a identificar padrões, direção do vento, posição do sol, formato das dunas. Tudo pode ajudar. Porque, no deserto, se perder é mais fácil do que parece. O cenário é repetitivo, sem referências claras, sem pontos fixos. E a desorientação pode acontecer rápido. Outro ponto essencial é o controle de energia. Aqui, não se faz mais do que o necessário. Cada movimento precisa ter um propósito. Cada esforço precisa valer a pena. Porque gastar energia demais significa acelerar o desgaste e diminuir as chances de resistência. Por isso, o ritmo é diferente, mais lento, mais controlado, mais consciente. A rotina também muda. Muitos evitam o dia e se movimentam durante a noite, quando a temperatura cai, quando o ambiente se torna menos agressivo, mais suportável. Durante a noite, o deserto muda, o calor intenso desaparece e dá lugar a um clima mais estável, mais silencioso, mais seguro. E é nesse período que muitas atividades acontecem: deslocamento, trabalho, sobrevivência. Porque viver no deserto não é sobre enfrentar o ambiente, é sobre entender como ele funciona e aprender a viver sem ultrapassar seus limites. Porque, nesse lugar, a natureza não perdoa erros e só sobrevive quem aprende a respeitar cada detalhe. Em muitos lugares, o calor é apenas desconforto, algo temporário. Mas aqui, ele define tudo. Ele controla o ritmo, as decisões, a sobrevivência. É um ambiente onde o erro custa caro e onde o corpo humano mostra seus limites. E, mesmo assim, existem pessoas que vivem ali, que se adaptam, que continuam, provando que o ser humano consegue sobreviver, mesmo nas condições mais extremas. Agora pensa nisso: sem água, sem sombra,
Com o sol queimando sem parar, você conseguiria sobreviver? Ou seu corpo desistiria antes? Você sobreviveria no deserto? Comenta, sim ou não. Se você gosta de ver lugares onde ninguém aguenta viver, se inscreve no canal.